O CTM, que é o Centro de Treino Municipal, o nome deriva precisamente de ter sido fundado no seio da Câmara Municipal como sendo uma secção de desporto, ou seja, para promover o desporto em Vila Pouca de Aguiar. Isso resultou da iniciativa daqui do Brigas, que está aqui comigo ao lado, que na altura apresentou uma proposta na Câmara Municipal, era presidente o Dr. António Gil, e essa proposta, uma vez que estava a ser construído e ia ser inaugurado o pavilhão desportivo do Dr. Francisco Gomes da Costa, teve aceitação no seio da Câmara Municipal e foi implementado esse projeto de desenvolvimento desportivo. E assim andou alguns anos o Centro de Treino Municipal como sendo uma secção, digamos, ou uma divisão, como queiramos, dentro do município. Chegou-se a determinada altura em que se pensou que o CTM não poderia, ou a Câmara Municipal não teria condições para manter, digamos, essa divisão, e então pensou-se em autonomizar-se o Centro de Treino Municipal, que foi precisamente o que aconteceu. Mantivemos o nome, não havia motivo para estarmos a alterar, até porque já éramos conhecidos com esse nome, não só no distrito, mas nas áreas onde estávamos a atuar. E em 93, 95, com início em 96, publicação em 96, foi feita a associação que se autonomizou, como disse, e que ficou com o mesmo nome de Centro de Treino Municipal, que nós utilizamos CTM Vila Pouca ou CTM Vila Pouca de Aguiar, e é como somos conhecidos, eu digo mesmo a nível nacional e internacional, tenho o prazer de o dizer. Em 95 criou-se a associação e a partir daí então é que ficamos totalmente autonomizados da Câmara Municipal. E em 2004 tomei eu posse numa eleição que tinha sido em dezembro de 93 e desde aí me tenho mantido. E enquanto puder, e enquanto me quiserem lá, eu por lá estarei. Nós fomos desenvolvendo várias modalidades. A principal foi sempre o basquetebol. Temos o atletismo, que se não estou em erro foi no ano de 2012 que inauguramos a secção. E temos o ciclismo, que começamos em 2015. No atletismo temos sobretudo a formação, que é importante, que desenvolvemos e dinamizamos também o complexo desportivo de Vila Pouca de Aguiar. Temos a secção mais sénior, com dedicação sobretudo ao trail running, que é uma das atividades que temos vindo a desenvolver e com bastante sucesso. Digo mesmo que as pessoas que aqui vêm querem sempre voltar. Infelizmente, o ano passado não realizamos, por causa da pandemia. Este ano estávamos para realizar a do ano passado, mas também tememos e não realizamos essa prova do trail running, mas não deixamos de participar nas provas que vão aparecendo. A nível de ciclismo, também temos tido algum sucesso, nomeadamente com o Joca, que é assim que é conhecido, que é o nosso campeão nacional. É veterano, claro, é do escalão F55, não é? 55, exatamente, eu ia dizer que era inferior, não, mas é o 55, mas é o nosso campeão nacional. É gratificante saber que as pessoas reconhecem que terem feito parte desta casa lhes trouxe vivências e experiências que lhe foram positivas nas suas vidas pessoais e profissionais. Portanto, essencialmente é isto que eu tenho a dizer. Portanto, vamos tendo esses feedbacks e também sabemos, e sabemos perceber a passagem deles, que foi positiva, quando sabemos que dedicaram tanto ao clube e não perderam nada da vida deles e que muitos deles são excelentes profissionais nas suas áreas. Por exemplo, nós tivemos um grupo fantástico de miúdas que treinava, isto pode parecer absurdo, mas a equipa que venceu esta taça nacional, elas treinavam semanalmente mais de 10 horas. E todas se formaram.
Umas são médicas, outras são dietistas, dentistas, não faço todas elas formaram, à exceção de 2 ou 3, mas também estão bem na vida delas. Portanto, isso significa que o desporto e a forma como elas aprenderam a gerir o tempo na prática desportiva e o tempo de estudo, eles saem, mas deixam sempre alguma coisa, mais como sejam os bons exemplos que vamos partilhando de geração em geração. Simbolicamente, esta é a primeira bola oficial de jogo do CTM. Portanto, as primeiras equipas de basquetebol, eu não posso precisar que seja mesmo esta a bola do primeiro jogo. Foi do primeiro conjunto de bolas que adquirimos, portanto, e é que se manteve, e nós, passado 2 ou 3 anos, já percebemos que deveríamos guardar um dos primeiros objetos do clube para situações como esta, como agora aconteceu. E retiramos do lote de treinos, depois dela já estar gasta, já ter levado aqui com uma grande quantidade, e guardámos-la bem guardadinha para servir de exemplo como do primeiro, e nós chamamos da primeira bola, portanto, de um ato simbólico. Esta é a primeira bola do primeiro jogo oficial que o CTM teve na altura dos campeonatos regionais da Associação de Basquetebol de Vila Real. Esta aqui é a primeira taça nacional, portanto, que se venceu no ano de 2001, portanto faz precisamente 20 anos este ano que foi feita a conquista desta taça. Foi um feito muito histórico, porque foi a primeira equipa do interior, de um distrito do interior, que venceu uma prova nacional de basquetebol na formação, que depois foi repetido 2 anos seguintes, já no escalão de júnior, com os mesmos atletas, venceram esta em 2003. Portanto, e essa final tem a particularidade de ter sido disputada em Chaves. Portanto, numa perspectiva que a Federação teve de promover a modalidade, a final foi realizada na cidade de Chaves e teve um gosto especial de ser uma equipa do distrito de Vila Real vencer uma prova nacional no próprio distrito. Portanto, como consequência da primeira taça desta, o município de Vila Pouca de Aguiar decidiu atribuir ao CTM a medalha de grau ouro, mérito desportivo grau ouro, pelo trabalho que o CTM estava a desenvolver, que culminou com esta vitória da taça nacional. Surgimos essa hipótese em 2004, se não estou em erro, de nos candidatarmos, porque era por candidatura, à prova da Proliga, e fomos admitidos. Que também éramos a única equipa do distrito, única sem dúvida, mas do interior... Do interior, tirando o Sampaio de Gramados. Portanto, havia 2 equipas do interior, o resto era tudo litoral e também das ilhas, portanto era uma prova semi-profissional. Conseguimos estar lá 4 anos e tivemos o prazer de partilhar a modalidade com o que havia de melhor e os grandes símbolos do Nacional, incluindo o Sport Lisboa Benfica, também fez parte numa época de Proliga do nosso escalão, portanto, de participar com a equipa profissional, e eles eram 100% profissionais na nossa competição. Portanto, o que é que isto trouxe para o clube, além da história? Trouxe motivação para os mais jovens na prática e uma grande divulgação, não só do clube, mas de Vila Pouca de Aguiar pelo país todo. Mas o basquetebol, como eu era técnico e foi a primeira modalidade, era o ponto de partida para o projeto CTM, e depois foi ficando porquê? Porque teve sucesso, porque os atletas aderiram, porque continuam a aderir, portanto, e quando as crianças e os jovens querem, nós temos que continuar a dar. Porque houve modalidades que nós tivemos o ténis de mesa, não resultou, não funcionou, portanto, insistimos, tivemos, não deu, não pegou, não se pode continuar a insistir naquilo que não tem, que a ação de captação não produz efeitos. Nós temos, por exemplo, também a secção de atletismo que foi fundada já muito posteriormente e que, felizmente, está a se ingrar. Temos feito participações inúmeras, claro, a nível distrital, sem dúvida, mas a nível nacional. É evidente que nós somos um clube pequeno, um clube do interior, e quando vamos competir com os outros clubes, as nossas marcas, se calhar, são um bocado inferiores, mas temos o prazer de poder participar em provas
nacionais e com grandes clubes a nível nacional. E o CTM também tem sido uma rampa de lançamento e temos que dizer, por exemplo, Luís Miguel Saraiva teve a sua prática inicial no atletismo no CTM e depois despertou para o atletismo no CTM, porque ele era atleta de futsal e nós fomos eliminando e conseguimos meter o bichinho do atletismo e ainda bem, porque ainda recentemente foi campeão nacional de maratona, portanto também apesar de não ter tido muitos anos de CTM, porque o trajeto dele foi exponencial, foi muito repentino, ele fez 2 anos de CTM e rapidamente deu o salto para o Sporting de Braga e está a se ingrar, portanto é este tipo de feedbacks, de resultados que também acabam por ser gratificante para nós, porque sabemos que estamos a ser rampa de lançamentos ou para projetos pessoais ou para projetos futuros a nível desportivo. E entendemos que os novos tempos, requerem que as crianças sejam multidisciplinares e não com uma disciplina só. E estamos a ir contra um bocadinho a especialização precoce, porque nós não sabemos se uma criança aos 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos se tem talento só para aquela modalidade ou se tem talento para aquela modalidade. Portanto, quantas mais experiências forem dadas a nível multidisciplinar, portanto, e nós o que é que trabalhamos? Trabalhamos muitos aspectos psicomotores, mais capacitados para as 3 modalidades que nós temos, como é lógico, que é o basquete, o atletismo e o ciclismo, mas é certo que ensinamos as crianças a andar de bicicleta. Não é? Ensinamos as crianças a saltar uma barreira, ensinamos as crianças a fazer uns lançamentos, sejam eles da bola ao cesto, sejam eles do peso, sejam eles do dardo, portanto, ensinamos a saltar, no fundo tentamos incuti-los capacidades motoras que depois podem ser motrizes para qualquer modalidade, porque o transfer depois rapidamente poderá ser feito. E o que é que a especialização precoce poderá fazer? Habituamos os meninos a uma determinada modalidade, depois aos 10, 11 anos, 12 anos têm uma frustração com aquela modalidade e nunca mais vão conseguir fazer outra modalidade qualquer. Temos um projeto que se chama Baby Basket, que apesar de se chamar Baby Basket, não é dedicado só ao basquetebol, é também, como diz o Brigas, à motricidade, portanto é preciso ver o desenvolvimento das crianças. E temos técnicos que se deslocam aos infantários. Isso é muito bom. Não estou-me a rir, mas é muito bom. Porquê? Porque nós vamos incutindo, digamos, nessas crianças o bichinho de praticarem o desporto. E temos tido algum sucesso, como é óbvio que sim. Temos outro projeto também que é muito interessante, penso eu, que tem a ver com... É um protocolo que temos com o agrupamento de escolas de Vila Pouca da Guiar e que se refere ao ciclismo. Eu estou a olhar para ali porque tem ali uma bicicleta, ao ciclismo inclusivo. Há uma turma com jovens com necessidades especiais, não sei assim que se chama atualmente, em que uma das atividades que eles fazem é precisamente connosco, no pavilhão, com bicicletas adaptadas, e temos um monitor que os acompanha. Ali tem o professor da turma, como é óbvio, portanto, quem acompanha a turma, mas temos uma determinada altura em que são nossos, digamos, somos nós que lhe damos a tal formação, pelo menos a atividade desportiva. Para além disso, sendo o CTM uma associação RENAGE, portanto está inscrito no Registro Nacional de Associações Juvenis, existem um conjunto de projetos que o CTM vai fazendo não só na vertente desportiva, mas na vertente juvenil. Projetos de voluntariado nas florestas, projetos de ocupação temporária de jovens, os projetos de campos de férias. Portanto, no fundo, tudo isto leva a esse tal sucesso e a divulgação que o próprio clube tem, também muito motivado por estes projetos. Também e podemos falar o projeto VPA, o projeto audiovisual, que agora está muito bem autonomizado, teve a sua gênese no próprio CTM. Portanto, foi uma candidatura à autarquia jovem, ao projeto Autarquia Jovem. Foi o CTM que apresentou e defendeu e conseguiu fazer-se ingrar um projeto audiovisual que felizmente ainda continua e do qual as câmaras estão desse lado, saíram desse projeto iniciado dentro do CTM e agora já tem a sua independência, a sua autonomia e ficamos agradavelmente agradados, não é?
por o sucesso do próprio projeto. E sabemos, ele nasceu aqui e está bem ali e está muito bem lá. O sermos uma associação juvenil tem algum interesse porque permite-nos candidaturas, como disse, obrigas a projetos do IPDJ, onde nós fazemos campos de férias, sei lá, fazemos o voluntariado jovem para as florestas, temos tido alguma participação nisso, e outros. Temos aqui representados três modalidades, que é o basquetebol, equipamento feminino, o da direita. Este equipamento foi o que utilizamos como principal na Proliga, vê-se pelo tamanho, não é? E aquele feminino é o feminino da Taça Nacional. Ou seja, já são os equipamentos destas duas taças nacionais. Portanto, não trouxemos o feminino atual, porque era para ter a nível histórico, trouxemos os equipamentos mais ícones que foram pedidos, não é? Este aqui é o do atletismo que tivemos na época passada, portanto ainda existe, atualmente temos outros equipamentos, mas é o que está a ser utilizado ainda no atletismo. Este aqui é o fato de treino mais recente, portanto já é com design nosso, foi criado por nós, e aquele é o tal do ciclismo com a t-shirt do campeão nacional, portanto do nosso Joca, que fez o favor de nos emprestar a camisola porque ela é dele. São tantas as memórias que é muito difícil escolher uma. Há uma que eu partilho muito, que é uma história engraçada, não tem a ver tem a ver com equipamentos e tem a ver com esta equipa. E elas, se ouvirem isto, vão se fartar de rir porque sabem, como não havia roupeiros, não é? A responsabilidade dos equipamentos era dos atletas. Fomos fazer um jogo a Ponte Lima, nunca mais me esqueço desta. Fomos fazer um jogo a Ponte Lima, chegamos a Ponte Lima e eu virei para a capitã e perguntei: os equipamentos? E ela virou-se para trás e perguntou a outra: os equipamentos? Chegaram à 12ª e não havia equipamentos nenhuns. Estavam na mala da carrinha. Não estavam na mala da carrinha. Pois não. Não havia equipamentos. Pronto, e então tínhamos um grave problema, que estávamos em Ponte Lima e não era, para ir a Ponte Lima na altura não era como agora, porque agora em meia dúzia de minutos estamos lá, e na altura era um dia inteiro para fazer um jogo em Ponte Lima, e só tínhamos uma solução, era pedir à equipa da casa que nos arranjasse uns equipamentos para esse jogo. E eu, como grande amigo que sou do treinador de Ponte Lima, do Abílio, disse ao Abílio: arranja-me aí uns equipamentos, pá, porque as minhas cabeças já lhe xoxo esqueceram-se dos equipamentos. E ela: vens ali e escolhes. E abriu lá o gabinete dele, tinha lá uma série de equipamentos. Escolhe aí uns e tal. E eu vi lá umas caixinhas de equipamentos, muito engraçados, muito bonitos, e ao lado estava uma caixa de equipamentos horríveis. Pronto. Querem saber quais foram os equipamentos que foram escolhidos? Os horríveis, precisamente os horríveis. Uns equipamentos amarelos, que até eram de atletismo, não eram de basquete. Foi a forma que eu arranjei de as penalizarem por se esquecerem dos equipamentos. Quando elas, aquilo foi um fartote de rir, quando se vestiram, pronto, aquela gente era toda cumpridora, muito cumpridora, que realmente tiveram que ir jogar com aquilo. O jogo ia começar e a Daniela estava perfilada pelo apito arte e não me parava de rir. Não me parava de rir. E eu reconheço que eu era muito mal na altura. Nem o jogo começou, a Daniela já estava a ser substituída. Pronto. E esta história elas contam, e eu conto muitas vezes a estes jovens, porque eles têm que ser responsáveis. E nessa altura isso marcou o grupo, e elas, mesmo nas conversas que têm muitas vezes, falam desse dia de Ponte Lima, não se lembram qual é o dia, mas lembram-se do jogo e da questão dos equipamentos. Acho que é uma história rica, porque nunca mais se esqueceram dos equipamentos nenhuns. Quando nunca foi sagrado, não é? Já os rapazes... Aconteceu comigo, que os transportei, também da responsabilidade deles levar os equipamentos, nós arrumadinhos na caixinha, pôr na mala do carro e tal, mas algum deles teria a responsabilidade de colocar o equipamento na carrinha. E todos pensaram que tinham o equipamento na carrinha. Fomos jogar as Chaves, sub-16 ou por aí. Fomos jogar as Chaves e a equipa dos Chaves também jogava num pavilhão de uma escola, portanto não tinha um pavilhão próprio,
E só tinham o equipamento deles. Chegamos lá, equipamentos não havia. Não havia, vamos jogar, não vamos jogar, vamos embora. Diziam, não podem jogar. Então o que é que fizeram? Jogaram vestidos. É sério, sem equipamento. Lá pediram umas t-shirts para pôr por cima para distinguir dos outros, de resto, jogar de calções, com os calções que levavam, vestidos, portanto, a roupa não são histórias que não esquecem.